O STF, nas ADIs 2110 e 2111, tratou sobre questões muito importantes, e aí tem elas listadas aqui. A primeira é a da ampliação do período básico de cálculo, que aí tem relação com a chamada revisão da vida toda. Analisou também a questão da constitucionalidade do fator previdenciário, também da constitucionalidade da existência de um prazo de carência diferenciado para o benefício de salário-maternidade em relação a seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais. Enfrentou também a questão da obrigatoriedade de apresentação do atestado de vacinação obrigatório e frequência escolar para recebimento de salário de família, além da revogação da Lei Complementar 84/96. Eu vou dividir a análise disso aqui em 2 vídeos. No primeiro, eu vou ficar apenas com a análise da ampliação do período básico de cálculo, e no vídeo seguinte, que eu devo publicar ou amanhã ou depois de amanhã, serão tratadas essas demais questões aqui, certo? Então fique até o final, são muitos detalhes, importante assistir os 2 vídeos, porque são temas de grande importância em matéria previdenciária. Adentrando aqui a questão da ampliação do período básico de cálculo, a gente tem que primeiramente compreender o que aconteceu, né? Como é que era a regra antes da alteração legislativa analisada e como ficou depois. Pela regra antiga, o período básico de cálculo, ou seja, é aquele período que considera as contribuições dele para definir a média da remuneração da pessoa e aí chegar ao salário e benefício, que é o valor que é considerado como base de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário. Portanto, é comum que a legislação exclua algumas contribuições, ou uma grande parte delas até, do cálculo, e essas contribuições são desconsideradas. A gente vai ver aqui que isso foi sendo modificado. E a regra antiga era de que o período básico de cálculo, portanto o salário e benefício, considerava as últimas 36 contribuições. Isso gerava muita crítica, porque permitia que uma pessoa, de certa forma, manipulasse, né? Porque, por exemplo, um contribuinte individual, ele não teria tanta preocupação em recolher no teto da Previdência nos primeiros anos de contribuição, sabendo que apenas os últimos 3 anos, seriam considerados na definição da média. Então, era natural que ele, quando se aproximasse da aposentadoria, aumentasse sua contribuição, e aí ele teria um benefício de aposentadoria majorado, o que não representaria perfeitamente a média do que ele contribuiu ao longo de todo o seu período de trabalho. Então, era natural que o legislador viesse a alterar isso aqui, certo? E aí veio a nova regra, que foi trazida pela Lei 9.876/99, que alterou o artigo 29 da Lei de Benefícios, a Lei 8.213, para trazer a seguinte redação. Agora, o salário e benefício é calculado sobre 80% de todo o período contributivo. Então, se considera as 80% maiores contribuições da pessoa, certo? Ou seja, com um descarte das 20% piores contribuições. Ou seja, tem 1/5 das contribuições da pessoa, que representa 20%, que são as piores e que serão descartadas. Então, vamos imaginar uma pessoa que começou a sua carreira e ela, no início, ganhava um salário mínimo, depois virou gerente, passou a ganhar 3 salários, no final da carreira virou diretor e aí passou a receber acima do teto. E aí, naturalmente, essas contribuições do início da carreira dela, se representam ali 20% do período contributivo, elas serão desconsideradas. Portanto, esse descarte das 20% piores contribuições busca, talvez, refletir a melhor remuneração já daquela pessoa que naturalmente foi crescendo na sua carreira, né? De toda forma, é uma regra que beneficia, né? Evidentemente, porque vai descartar as piores contribuições. E, no entanto, existe um marco temporal, porque a Lei 9.876 trouxe uma regra de transição, dispondo que, para as pessoas que ingressaram na Previdência Social anteriormente a 28 de novembro de 99, que é o dia anterior à publicação dessa lei,
elas terão como período básico de cálculo não todo o período contributivo, como aqui, mas apenas as contribuições a partir de julho de 1994. Portanto, por exemplo, um segurado que começou a contribuir nos anos 80 terá as contribuições de todo esse período dos anos 80 até junho de 94 desconsideradas. E por que julho de 94? Né? Por que esse critério aqui de julho de 94? São dois motivos. O primeiro é de que em julho de 94 foi quando iniciou o Plano Real. Então, existe uma questão de que os salários de contribuição anteriores a 94, como passaram por períodos inflacionários muito fortes, há uma dificuldade de fato atualizar esses valores, pelo que normalmente esses valores estão defasados. Então, essa regra aqui, em tese, beneficiou muitas pessoas porque descartou períodos de contribuição que teriam dificuldade de serem atualizados, e se fossem atualizados iam ficar com valor provavelmente abaixo do que efetivamente foi recolhido, certo? Considerando os índices de correção. E um outro fator, esse de caráter mais burocrático, que é a circunstância de que os períodos de contribuição mais antigos, dos anos 80, 70, esses aí têm poucos registros, então às vezes é difícil resgatar mesmo qual foi o valor contribuído nesse período. E, enfim, o legislador teria que definir alguma data para fazer um corte aí e estabeleceu que seria julho de 94, especialmente por ser o mês em que começou a circular o Plano Real. Portanto, tem a seguinte situação: as pessoas que já eram segurados antes da Lei 9.876 ficaram com o período básico de cálculo contado a partir de julho de 94, e todos que se filiaram depois vão ficar com o período básico de cálculo considerando todo o seu período contributivo. O que, de certa forma, seria meio que a mesma regra, né, para os dois, porque se você entrou na Previdência a partir de 29 de novembro de 99, naturalmente, todas as suas contribuições são também posteriores a julho de 94. Cabe aqui abrir um parêntese sobre a emenda constitucional 103 de 2019, é a última reforma da Previdência, pois ela estabeleceu que agora o salário de benefício considera 100% das contribuições desde julho de 94. Inclusive, isso agora não é mais uma regra de transição, como era aqui no artigo 3º da Lei 9.876. É agora uma regra definitiva, e agora também não há mais o descarte das 20% piores contribuições. Portanto, pela regra atual, o salário de benefício considera 100% das contribuições a partir de julho de 94. Mas a questão aqui enfrentada pelo STF não diz respeito à emenda constitucional 103 de 2019, certo? A questão aqui era sobre a Lei 9.876. Então, diante desse quadro normativo aí, o STF precisou enfrentar as seguintes questões. Primeiro, se a ampliação do período básico de cálculo de 36 para todo o período contributivo, se isso é constitucional. Segundo, se a regra de transição para aqueles que entraram antes da Lei 9.876, se ela é constitucional. E terceiro, se, mesmo sendo constitucionais essas alterações, se haveria um direito de opção do segurado pela norma mais vantajosa, ou seja, para aquele segurado que entrou antes de 28 de novembro de 99, se ele poderia optar pelo uso do período básico de cálculo por todo o período contributivo, pela regra definitiva, que é a regra atual, ou se, caso seja mais vantajosa, aí sim ele pegar a regra a partir de julho de 94. E é justamente essa a discussão da revisão da vida toda, porque pela regra estabelecida, ele não teria direito de opção, certo? Entre essa regra aqui, né, a definitiva, e a regra daqui do artigo 3º da Lei 9.876. Pelo que o INSS vinha aplicando, ele necessariamente ia aplicar essa regra de transição aqui, portanto, considerando as contribuições a partir de julho de 1994. E cabe dizer que essa regra aqui, na verdade, é mais benéfica para a maioria das pessoas nessa situação, pelos motivos que eu já expliquei aqui. Mas tem algumas pessoas que se prejudicaram pela não existência do direito de opção. E aí eu fiz aqui até uma tabelinha para exemplificar e vou colocar aqui para vocês. Então, imagine aqui um segurado, vamos chamá-lo de João, certo? Que ele trabalhava de carteira assinada,
no início dos anos 90, recebia um valor aqui, aí eu estou atualizando já os valores aqui, certo? Que vamos dizer que era de R$ 5.000, e aí ele perdeu esse emprego e passou os anos 92, 93 sem contribuir. Em 94 ele passa a contribuir como contribuinte individual, pagando sobre o valor de um salário mínimo. E aí, se você considerar todo o período contributivo aqui, João teria um salário de contribuição, salário de benefício, desculpa, de R$ 2.136. Enquanto que, se for considerar apenas de julho em diante, não precisa nem fazer a conta, porque ele contribuiu apenas em cima do salário mínimo, teria o valor de um salário mínimo como média de contribuição. Então você vê aqui que é exatamente essa a discussão na revisão da vida toda. Se ele vai considerar todo o período contributivo, nesse caso aqui, pegando essas contribuições de janeiro de 1990 até dezembro de 91, ou se vai considerar apenas esse período daqui para frente, né? E, claro, eu simplifiquei muito aqui o período contributivo de João, né? Porque ele teria, com certeza, mais, sei lá, uns 10 anos de contribuição. Aqui tem só um recorte aqui das contribuições mais recentes dele, mais perto da aposentadoria, mas apenas para exemplificar o impacto que pode vir a gerar a exclusão das contribuições anteriores a 1994, certo? Sobretudo quando a pessoa tem as suas melhores contribuições no período anterior a julho de 94, que era esse caso aqui desse exemplo. Então, voltando aqui ao mapa mental, a primeira questão analisada pelo STF, portanto, foi a da constitucionalidade das mudanças, e o STF, nas ADIs 2110 e 2111, concluiu pela constitucionalidade, porque, primeiramente, considerou que não há direito adquirido a regime jurídico, portanto, aquele que está contribuindo ainda não preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, ele tem mera expectativa de direito, né, de se aposentar por aquelas regras que ainda vigem. Por outro lado, há uma regra de transição que garante o direito adquirido para quem preencheu os requisitos para se aposentar antes da alteração da Lei 9.876, certo? Então, o STF disse que não houve violação a direito adquirido. Disse também que o cálculo de benefícios é definido por lei, portanto, por norma infraconstitucional, porque a matéria foi desconstitucionalizada pela emenda constitucional número 20. Isso porque a redação originária do artigo 202 da Constituição dispunha que o período básico de cálculo é o das últimas 36 contribuições. Isso foi alterado pela emenda constitucional 20. Então, a partir da emenda constitucional 20, a definição do valor do benefício, e assim como do período básico de cálculo, passou para as normas infraconstitucionais. Portanto, não há inconstitucionalidade formal na definição por lei ordinária. O STF ainda disse que seria razoável e proporcional a definição como foi feito, porque inclusive dá maior fidedignidade à média das contribuições. Eu já falei sobre isso aqui antes, pois pela regra antiga se permitia um aumento artificial da média contributiva por quem majorava suas contribuições quando se aproximava da aposentadoria. O STF também considerou razoável a fixação de julho de 94 como marco inicial da regra de transição. Também já disse os motivos anteriormente, né, que coincide com o início do plano real, que aí traz maior estabilidade na análise do salário de contribuição. Em tese, beneficia os segurados porque eles teriam um salário de contribuição defasados, e também que há dificuldade de acesso a registros antigos. Portanto, o STF concluiu pela constitucionalidade dessa nova regra, certo? E aí vem a questão da revisão da vida toda. Tudo bem, é constitucional, mas aí o segurado ele tem direito de optar pela regra nova se ele se filiou anteriormente a 29 de novembro de 99, e aí a gente vai ver que a jurisprudência tem oscilado sobre esse tema, né? O STF, inicialmente, nessas ADIs, né, 2110 e 2111, indeferiu a medida cautelar, né? Portanto, declarou a constitucionalidade, pelo que sinalizou que a norma deve ser aplicada, né? De toda forma, a gente teve precedentes do STJ que eram contrários à opção pelo segurado,
Mas aí o próprio STJ mudou seu entendimento ao julgar o tema 999 em dezembro de 2019, para afirmar que deve ser aplicada a norma mais favorável ao segurado. Isso porque a norma de transição do artigo 3º da Lei 9.876, ela seria uma norma que veio para amortecer os impactos da alteração legislativa, portanto, da saída daquela regra de 36 contribuições para a nova regra de considerar todo o período contributivo. E aí, ao estabelecer a regra de considerar as contribuições a partir de julho de 94, portanto, não descartou todo o período contributivo de alguns segurados, buscou minimizar os efeitos eventualmente danosos aos segurados. Então, para o STJ, o segurado poderia fazer a opção entre a regra do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei de Benefícios, que é a regra definitiva, né, que é 80% das contribuições de todo o período contributivo para definir o salário de benefício, ou o artigo 3º, que é a regra de transição, que seria a média de 80% das contribuições do período de julho de 94 em diante. E a revisão da vida toda seria precisamente esse caso aqui, que é permitir que a pessoa que estava presa a essa regra aqui possa optar por essa outra regra, ou seja, de considerar todo o período contributivo quando isso for mais favorável. Então, o STJ foi nesse sentido e o STF enfrentou a questão também no tema 1102 e julgou o mérito em dezembro de 2022 para também ir no sentido de reconhecer o direito à aplicação da norma mais favorável, foi no mesmo sentido do STJ. No entanto, na sequência foram opostos embargo de declaração, que ainda não foram julgados definitivamente. Temos aqui 3 teses, uma a do ministro Alexandre de Moraes, outra capitaneada pela ministra Rosa Weber, né, já aposentada agora, e a terceira, a tese apresentada pelo ministro Cristiano Zanin, mas todas elas fazendo modulações dos efeitos, havendo, no entanto, algumas distinções importantes. De modo geral, as modulações excluem o pagamento de parcelas atrasadas para benefícios extintos, isso é algo que está em comum em relação a todas elas, e, no entanto, há também uma distinção entre sobre a possibilidade ou não de isso implicar em rescisão de decisões transitadas em julgado. Mas, enfim, não vou me alongar aqui na análise desses embargos de declaração, já que ainda estão pendentes de julgamento, e destaca ainda a existência dessa corrente do ministro Cristiano Zanin, no sentido de que, na verdade, deveria haver uma anulação do acórdão do STJ, que definiu a tese do tema 999, porque teria acontecido uma violação do princípio de reserva plenário, ou seja, quando um tribunal precisa declarar a inconstitucionalidade de uma norma, isso deverá ser feito pela sua corte especial ou pelo tribunal pleno, e essa regra não teria sido observada pela primeira sessão do STJ. Então, existe esse entendimento aqui de que o acordo do STJ deveria ser anulado e voltar, então, o processo ao STJ para julgamento. De toda forma, também foi colocado aqui como uma tese subsidiária, que, não prevalecendo essa nulidade do acordo do STJ, deveria haver uma modulação dos efeitos. Mas, como eu disse, sobre a modulação dos efeitos, temos pelo menos 3 correntes diferentes nos embargos de declaração. E o processo atualmente está destacado pelo relator. Ele chegou a ser incluído em pauta em abril de 2024 e foi excluído, e atualmente os processos estão conclusos com o relator. E, por fim, né, já agora em março de 2024, o STF decidiu pela impossibilidade de exercício desse direito de opção pelo segurado, porque na interpretação que prevaleceu, né, da maioria aqui do STF, é de que a norma seria uma norma cogente, ou seja, ela não daria margem de opção ao segurado. E a tese vencida, que era composta por 5 ministros, e vocês têm aqui os nomes deles, mas destaco aqui o empenho do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a declaração da constitucionalidade da norma não afastaria em absoluto a tese fixada no tema 1102,
do STF. Então, poderia haver uma certa compatibilização de uma coisa com a outra. Obviamente que foi destacado, né, que nas duas ações haveria uma ratio decidente semelhante sobre a aplicação ou a possibilidade de opção de uma nova norma mais benéfica a quem recebeu um benefício pela norma anterior. No entanto, foi feita uma distinção de que nas ADIs havia uma análise em abstrato da norma, ou seja, considerando a situação de todas as pessoas, enquanto que no tema 1102 se concentrava mais no aspecto mais prático, ou seja, na verdade só para aquelas pessoas que seriam prejudicadas pela aplicação da nova norma. De toda forma, como eu disse, essa tese restou vencida e, no entanto, ainda está pendente de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão. Os embargos de declaração buscam, entre outras coisas, a modulação dos efeitos. E já temos, portanto, esses seguintes votos aqui, na verdade, de voto a favor da revisão, apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto de ontem, inclusive, dia 20 de setembro. E, no entanto, já aparentemente está aqui, já há uma maioria, né, pela negativa de provimento dos embargos de declaração. E o ministro Nunes Marques, ele afastou o argumento de que o tema de número 334 do STF justificaria conceder o direito de opção ao segurado pela regra definitiva, ou seja, para ele fazer a chamada revisão da vida toda. E o tema 334 dispõe o seguinte: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. E aí, o que é que explicou o ministro Nunes Marques? Vocês vão ter aqui o texto, podem pausar aqui para ler ipsis literis, né? Mas o que ele deixou claro foi o seguinte, que a Lei 9.876 em nenhum momento facultou ao segurado filiado anteriormente a ela a opção pela regra definitiva ou pela regra de transição, a permitir, portanto, ao escolher a regra definitiva, fazer a chamada revisão da vida toda. Então, como para ele nunca foi feita essa oferta dessa regra definitiva, ou seja, para o filiado anteriormente, há apenas a regra de transição. E aí, para o ministro Nunes Marques, não é caso de aplicar o tema 334. Foi o que ele esclareceu nos embargos de declaração. E sobre o tema de número 1102, ele disse que, primeiramente, não se confunde com o tema 334, são assuntos diferentes, que também não há coisa julgada ainda. Eu mencionei anteriormente que pendem embargos de declaração, nos quais estaria havendo a discussão tanto da eventual nulidade do acórdão do STJ, como também de eventual modulação dos efeitos, mas mais importante ainda é que ele disse que a tese proposta no tema 1102, de repercussão geral, teria sido superada pelas ADIs 2110, 2111, julgadas posteriormente à fixação dessa tese. Portanto, houve aqui um restabelecimento do entendimento firmado lá no ano de 2000, quando do deferimento da medida cautelar nessas ADIs. Então, é esse o quadro que a gente tem atualmente. É possível, eventualmente, haver uma reviravolta, mas aparentemente o STF já definiu aqui uma maioria e, salvo uma nova reviravolta, né, um novo plot twist, como se diz nos filmes, deve prevalecer o entendimento de que é constitucional a ampliação do período básico de cálculo pela Lei 9.876 e que não haverá direito de opção pelo segurado que se filiou anteriormente à referida lei. E quando o julgado for concluído ou quando houver alguma alteração significativa do quadro, eu vou gravar um novo vídeo, então se inscreva no canal e ative as notificações e também clique no botão de curtir para difundir esse conteúdo para mais pessoas. Também não deixe de acompanhar o próximo vídeo, no qual vou analisar as demais questões enfrentadas nessas ADIs. Até a próxima!